seja bem-vindo à Assembleia Geral. A propósito de um relatório do Tribunal de Contas, hoje vamos analisar o impacto da resolução do BES nas contas públicas. A instituição, liderada por Guilherme Oliveira Martins, diz que o Fundo de Resolução foi indevidamente excluído do Orçamento do Estado do ano passado. O Tribunal de Contas alerta ainda para o peso do BPN nas contas do Estado e para o acréscimo no Fundo de Estabilização da Segurança Social no final de 2014. O Tribunal de Contas alerta para incumprimentos nas contas da execução do Orçamento do Estado de 2014. Segundo os juízes, o Governo deveria ter incluído o Fundo de Resolução nas contas depois de ter recebido perto de 4.200 milhões de euros do Estado para a capitalização do novo banco. A instituição liderada por Guilherme de Oliveira Martins afirma num relatório de acompanhamento à execução orçamental da Administração Central que o Executivo está a desrespeitar a Lei de Enquadramento Orçamental ao deixar de fora 8 entidades da Administração Central e que o fundo foi indevidamente excluído. O Tribunal de Contas exige agora que o Ministério das Finanças assegure que a Conta Geral do Estado inclui todas as entidades previstas na lei. Não escapou também à entidade o peso que o BPN teve nas contas públicas do ano passado. A nacionalização e reprivatização custou aos cofres do Estado 2.691,2 milhões de euros, mais 500 milhões do que em 2013, um valor que resulta do déficit acumulado entre 2011 e 2014. No que diz respeito à segurança social, o Tribunal de Contas avaliou o valor em carteira do Fundo de Estabilização Financeira em 13.500 milhões de euros no final de 2014, um montante que equivalia a 7,8% do PIB e que traduz um aumento de 15,4% face ao ano anterior, ou seja, mais 1.805 milhões de euros gerados ao longo do ano. Se quiser participar no programa Assembleia Geral de hoje, basta ligar o número de telefone 21 323 6898 e responder à pergunta: a resolução do BES deveria ter sido incluída no Orçamento do Estado de 2014? Também pode deixar o seu comentário no site do Económico em www.económico.pt, através do e-mail assembleia.geral@económico.pt ou na página do Facebook do Diário Económico. É hoje nosso convidado Norberto Rodrigues, comentador habitual do Assembleia Geral à terça-feira. Boa tarde, Norberto. Obrigada. Concorda com esta conclusão do Tribunal de Contas? Ou seja, o Fundo de Resolução deveria mesmo ter sido incluído na execução do Orçamento do Estado do ano passado? Eu penso que sim, quer dizer, as contas e o orçamento, embora seja... O orçamento é uma construção e normalmente o que tem acontecido com este governo é que o orçamento que é feito é depois emendado várias vezes ao longo do ano. Mas não deixa de ser uma projeção das receitas e das despesas que se vão desenvolver ao longo do ano. Ora, estamos perante 4.200 milhões de euros, que no fundo o Estado vai passar para o novo banco através deste fundo. Parece-me natural que esse dinheiro, no fundo, conte para tudo aquilo que conta o orçamento, inclusive para fazer as contas ao fim sobre o nosso déficit. Ora, o que nós sabemos aqui é que é evidente que se houver uma janela de oportunidade, como os políticos gostam de dizer, de passar este dinheiro para baixo da tampa da secretária, para ninguém o ver, evidentemente que no fim o déficit é um bocadinho melhor e digamos, politicamente teve-se mais sucesso. Ou seja, agora, o que eu penso é que o Tribunal de Contas é uma entidade... além de competente, é uma entidade que tem norteado a sua ação por uma clara independência e neutralidade relativamente ao Estado, e aos governos principalmente. E são poucas as vezes que nós vemos o Tribunal de Contas afrontar
digamos, os governos, não abdicando, no entanto, de dizer que há determinadas coisas que não estão corretas. Evidentemente, o Tribunal de Contas tem esta possibilidade, tem, em última análise, se houver prejuízo claro para o Estado, de participar ao Ministério Público sobre quem de direito. Portanto, nós devemos, quando vem uma recomendação ou quando vem um aviso do Tribunal de Contas, devemos aceitá-lo como um aviso sério e não propriamente como a posição de um outro lado qualquer da barricada. É um aviso sério. E o aviso sério no fundo, que os déficits são muitas vezes construídos e que os bons alunos, muitas vezes, afinal, copiam parte dos testes. Porque já aconteceu na Grécia antes deste governo. A Grécia também cumpriu grande parte do memorando que teve anteriormente. Porque arranjaram forma de cumprir, porque estava em causa. No fundo, é aquilo que o governo, na altura da Grécia, fazia, mas também as políticas definidas pela Troika. E, portanto, há uns arranjos, normalmente, que se fazem, que leva a que o povo acredita que se atingiram os objetivos que estavam definidos e, de facto, por trás há, sim, umas situações de que este é um exemplo pequeno, mas é um exemplo. Portanto, é evidente que a posição do Governo será naturalmente a de dizer que não é assim, porque há outra abordagem, tecnicamente e do ponto de vista legal, nós podemos. Pronto, entramos aqui numa discussão que faz com que a opinião pública tenha ela própria dúvidas relativamente a esse aspecto, porque eu opto por não entrar nessa discussão, porque o que eu acho que está aqui em causa é muito simples, o Governo tinha uma vantagem em incluir este dinheiro no orçamento e essa vantagem levou a fazer esta opção clara. Temos já um telespectador em linha. Manuel Guerreiro liga-nos de Castro Verde. Boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde para si, para o seu convidado e para os telespectadores do programa. A minha opinião é naturalmente que os custos dessa intervenção no Banco Espírito Santo deviam ter sido incluídos na despesa pública, porque se trata de uma despesa do Estado. No fundo, o dinheiro, embora fizesse parte do tal empréstimo da Troika, é dinheiro que o Estado português, portanto, os contribuintes portugueses, têm a responsabilidade de pagar. Portanto, logo, esse capital devia ter sido englobado na despesa e, portanto, o déficit teria subido na respectiva proporção, né? E, portanto, as contas não seriam aquilo que o Governo anda a propagandear que foram. Mas é evidente que o Governo dá-se mal com a verdade, né? Portanto, como agora se diz, a verdade não é com eles. A gente aqui no Alentejo até costuma dizer, cada vez que dizem uma verdade cai num braço e não há nenhuma letra no Governo. Portanto, eles fizeram aquilo que costumam fazer, aliás, aquilo que sabem fazer. Fingiram que iam fazer ali uma intervenção que não tinha custos nenhuns, como se houvesse, quando é para os bancos e para essas coisas, houvesse despesas neutras, isto é, não tivesse impacto, como se os custos daquilo caíssem do céu. Portanto, acho que foi uma solução muito custosa para os contribuintes, se calhar muito mais custosa que a do BPN, que já tinha sido um desastre. No fundo, creio que em relação ao BES, aquilo que o Governo pretendeu fazer foi tirar da responsabilidade dos acionistas os custos daquela intervenção e salvar os credores do BES, no fundo, né? Porque com a garantia do Estado, aqueles que durante anos tinham andado a financiar o Banco Espírito Santo, nomeadamente o Banco Central Europeu, que lá tinha muito dinheirinho, e os bancos estrangeiros, ficaram com os seus créditos a salvo. Né? O Estado ficou com a responsabilidade de pagar isso, de uma forma ou de outra. Né? Pode não ser no imediato, mas vai ser a prazo. Se o Fundo de Resolução, o chamado Fundo de Resolução, que é uma entidade completamente artificial, vier a ter prejuízos
grandes com a venda do banco, isso vai-se refletir nas instituições de crédito, nas instituições financeiras, e essas instituições financeiras vão refletir isso nos seus balanços, pagando menos impostos e vendendo os serviços mais caros. De uma forma ou de outra, serão sempre os contribuintes a pagar este disparate. Né? E os que andaram durante estes anos todos a usufruir grandes lucros à conta do dinheiro que lá vendiam, vão ficar com os seus créditos garantidos, portanto, sem responsabilidade nenhuma, nomeadamente as grandes instituições financeiras, as institucionais e as outras. Portanto, no fundo, toda esta operação do BES é uma falcatrua da cabeça aos pés e dos pés à cabeça. Muito obrigado e muito boa tarde para vocês. Boa tarde, obrigada pelo seu telefonema. Norberto, a Ministra das Finanças sempre defendeu que não fazia sentido incluir no Orçamento do Estado o impacto do Fundo de Resolução, porque se tratou de um empréstimo que, eventualmente, será devolvido. Acha que isto é desvalorizar e até negligenciar o problema? Eu penso que, no fundo, era relativamente claro para toda a gente que o BES ia ter um custo qualquer para os cidadãos. De facto, a solução que o Governo arranjou foi uma solução, no fundo, de dizer, neste momento não tem, mas vamos ver como é que nós vamos vender o banco e depois, se houver alguma questão, estamos convencidos que não, mas se houver alguma questão, ela vai aparecer. Eu estou convencido que vai aparecer e estou convencido que esta solução não é necessariamente a melhor solução, mas eu penso que sobre isto já se falou tanto, funcionou, a meu ver, bem, uma comissão, portanto, especializada na Assembleia da República que fez um diagnóstico muito, muito correto sobre isto, mas, infelizmente, eu penso que, em última análise, o que vai acontecer é que nós vamos ter de pagar, se a lógica for continuar a ser esta, quer dizer, de que nós vamos ter que ter um déficit que nos é definido, não respeitando minimamente as nossas condições estruturais do ponto de vista económico. Portanto, eu estou, no fundo, a dizer que, por isso é que há alguns autores e atores políticos que dizem que nós não temos grande salvação no euro. Portanto, nós só temos salvação no euro se tivermos soluções que se adaptem àquilo que é a nossa situação real. Porque se as soluções continuarem a ser e as exigências continuarem a ser aquelas que agora são, nós vamos ter problemas e não vamos conseguir, de facto, bons resultados e vamos ter de pagar esta e outras questões porque não há alternativa. É evidente que eu sou um dos que acho que há sempre alternativa na vida e que, portanto, neste momento o Governo tem uma tese que é uma tese que é parecida àquela que há muitos anos havia, que é, no fundo, dizer ou nós, a estabilidade, ou o diabo. O diabo, o caos, as trevas, uma coisa da outra. E isto não pode ser, quer dizer, isto não é democracia. A democracia pressupõe nós termos claramente ideia do que nós, que queremos isto, queremos este programa, somos melhores que os outros, isto é óbvio, e, portanto, eu acho que qualquer partido político tem o direito de dizer isso, que é, eu quero fazer isto e quero fazer desta maneira, e, portanto, a nossa proposta é melhor. Agora, tem a de apresentar programa, que o Governo ainda não apresentou. Nós não conhecemos o programa. A única coisa que conhecemos da proposta do Governo é, no fundo, está tudo bem, isto é estabilidade, votem em nós, porque a alternativa a nós é a tal coisa, as trevas. Temos já mais um telespectador em linha. Carlos Miguel, liga-nos de Lisboa. Boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde também para o seu convidado. Eu devo dizer que o seu convidado há bocado disse que os portugueses ficavam em dúvida quando o Governo dizia isto ou dizia aquilo. Os portugueses não têm dúvida nenhuma. Todos os portugueses sabem que este Governo navega na ilegalidade. É quando faz os orçamentos de Estado, é quando faz as leis, que é preciso ir ao Tribunal Constitucional. Agora foi esta situação com o Tribunal de Contas. Tudo. Eles navegam num mar de ilegalidades. Portanto, as pessoas não há dúvidas nenhumas, como disse o seu convidado.
E, de facto, as pessoas devem pensar que este governo é um governo de cosmética. Enganam os portugueses quando falam no desemprego, enganam os portugueses quando falam que Portugal está melhor e os portugueses cada vez têm mais pobreza e vivem das casas de misericórdia dos refeitórios. E, portanto, é um governo que é preciso as pessoas pensarem que o seu convidado também disse que o governo ainda não apresentou o programa de governo. É normal, nem é preciso apresentarem, é mais do mesmo, é austeridade. Agora prometem tudo e mais alguma coisa, fazem-se bonzinhos e depois, quando apanharem os votos todos, toca de mais austeridade, que é para pagar à senhora Merkel e ao senhor Schäuble. Boa tarde e muito obrigado. Boa tarde, obrigada pelo seu telefonema. Norberto, este telespectador julgo que tocou num ponto importante, a questão da legalidade. Vários especialistas têm sido ouvidos, inclusive aqui no ETV, argumentam que esta exclusão do Fundo de Resolução do Orçamento do Estado é mesmo ilegal. É possível que isto ainda venha a ter consequências? Pode ter, quer dizer, mas essas consequências são consequências da reposição da legalidade e a avaliação já foi feita. Portanto, neste caso, a avaliação da Troika é uma avaliação feita em termos, evidentemente, económicos, mas também em termos políticos portanto, pode haver uma indicação no sentido de haver uma correção desse procedimento, mas não estou a ver outras consequências que daí possam advir. A questão que, evidentemente, na política há um pouco a tendência de utilizarmos determinadas fontes quando elas nos são favoráveis. Quando não nos são favoráveis, esquecemos que ela existe. O Governo, principalmente, portanto, com o Tribunal Constitucional, tem tido uma postura de clara frontalidade e de achar que aquilo que o Tribunal Constitucional quer não é correto e aquilo que o Governo quer é aquilo que devia ser feito. Mas, evidentemente, nós temos uma Constituição, temos um Tribunal e, em última análise, o Tribunal é que manda e há quem diga, inclusive, que, felizmente, porque senão nós não tínhamos tido alguma recuperação se o Tribunal Constitucional não tem viabilizado os cortes que o Governo queria fazer. Mas, por exemplo, se nós olharmos para a posição do Governo sobre o FMI e a Comissão Europeia, nós vemos, por exemplo, que o Governo, quando o FMI veio produzir um relatório dizendo fazendo contas ao nosso salário e à diferença dos salários da pública e do privado, à diferença das pensões, etc., e que estimava e propunha um corte no valor de X, o Governo veio dizer que, sim senhor, aquilo era um estudo feito por uma entidade altamente colocada, que era o FMI, e que, portanto, o Governo português tinha que o seguir. A seguir, por exemplo, quando agora o FMI diz que Portugal não está a cumprir os objetivos e quando agora diz o próprio FMI que, afinal, o caminho que foi percorrido em Portugal foi errado e devia ter havido uma reestruturação da dívida, o Governo diz que, bem, isso é a opinião do FMI. Portanto, ou seja, lida-se um pouco com as coisas em função dos nossos interesses e não há aqui uma identificação clara de organizações que são com as quais nós temos uma parceria e temos uma perspectiva de trabalho em conjunto. Temos mais uma chamada em linha. Mário Silva liga-nos de Coimbra. Boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde, muito obrigado por esta oportunidade. Olhe, eu, depois de ouvir o seu convidado, quase fico sem palavras para comentar, mas enfim, farei o meu comentário. Este governo é zero e de zero em manipular. E há bem poucos dias foi aquela célebre história dos empregos criados ou não criados. O primeiro-ministro manipulou a seu bel prazer e depois foi desmentido, não só pelos partidos da oposição, mas pelos média, que acharam que realmente o seu primeiro-ministro tinha faltado à verdade. Nesta história que agora estamos aqui a debater, a não inclusão do Orçamento de Estado,
de resolução do novo banco é mais uma entre muitas, porque, na verdade, o que nos tem acontecido nestes 4 anos e tal, que já levamos de legislatura, 3 já era demais, quanto mais 4, tem sido apenas uma palavra que tem predominado no nosso vocabulário. Essa palavra chama-se austeridade, mas se fizermos um bocadinho de exercício, podemos mudar a palavra da austeridade para a pobreza, porque chama-se austeridade à pobreza. E é isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Boa tarde, obrigada pelo seu telefonema. Norberto, acha que a Ministra das Finanças deveria vir dar explicações sobre este assunto? As explicações que ultimamente têm sido avançadas, nós estamos em campanha eleitoral e isto temos de tornar claro. E o Governo há muito tempo que deixou de governar e entrou claramente em campanha eleitoral. Por um lado, não diz claramente o que vai fazer e, por outro lado, vai cedendo aqui e ali a pressões no sentido de agradar a quem vai votar mais tarde. E o que está a acontecer, quer dizer, que é uma coisa extremamente preocupante, quer dizer, que é, nós somos uma sociedade que, mesmo assim, tem um nível de estruturação e um nível de coesão institucional muito superior, por exemplo, à Grécia. Portanto, nós temos entidades que prestam contas, entidades que fiscalizam contas e isto dá-nos alguma, como por exemplo, agora o Tribunal de Contas vir dizer que isto está errado. Mas, evidentemente que, mesmo nós temos uma instituição como o INE, portanto que é uma instituição credível do ponto de vista da gestão estatística, o que acontece é que a estatística, como nós sabemos, é sempre, ou pode ser, não digo que é sempre, pode ser adaptada àquilo que nós queremos, de facto, provar. Por exemplo, quer dizer, neste momento, o que seria importante, e aquilo que é, no fundo, a grande questão política é, passaram os 4 anos, houve um governo que governou e, portanto, os cidadãos, de uma forma claramente lúcida e participada, deveriam fazer uma avaliação séria do trabalho deste governo. Essa avaliação séria faz-se de acordo com indicadores, como, por exemplo, o emprego melhorou, piorou, a dívida, o déficit, a pobreza, pronto, e isto tudo tem estatísticas. O problema é que nós ouvimos um Primeiro-Ministro chegar à televisão e, por acaso, pega em 2 anos, compara e diz o desemprego, afinal, diminuiu muito. Pronto, mas está bem, mas nós não estamos a analisar 2 anos, nós estamos a analisar 4. E isto evidentemente, depois entramos no debate político e ficam as posições e o povo acabará por decidir de acordo com as suas perspectivas. Mas há coisas que tocam, digamos, são, como é que eu ia dizer, são, para quem ouve e para quem conhece o problema, são de facto coisas inacreditáveis. Que é, por exemplo, um Ministro do Trabalho, da Solidariedade, vir dizer uma das questões que podemos dizer no fim desta legislatura é que a qualidade do emprego melhorou. Mas como é que é possível dizer estas coisas? Quer dizer, quando nós sabemos que, e eles próprios, noutros documentos, acabam por dizer que o nível salarial baixou em Portugal, que aumentaram os contratos a prazo, aumentaram, digamos, o trabalho não declarado, ou seja, aumentou a precariedade e, ao mesmo tempo, dizer-se que a qualidade do emprego melhorou. É evidente que não melhorou nada, não se pode ser dito isto. Temos mais uma chamada em linha. João Jesus liga-nos de Sesimbra. Boa tarde, qual é a sua opinião? Estou de acordo com o seu convidado. De facto, este é um governo de alquimistas. É um governo de alquimistas que transforma a verdade, ou melhor, transforma a mentira em verdade. Os números, isto devia ter sido incluído no orçamento.
já como as receitas da ADSE, não é? É todo um jogo com os números, que transforma-se o que é negativo em positivo, mas é tudo na base da alquimia, para não chamar na base da mentira, do equívoco, do embuste. E, portanto, é assim que este governo governa. Não sabe governar, não sabe governar com a verdade, tem dificuldades em usar a verdade. E vem o Tribunal de Contas, de forma repetida, denunciar estes lapsos, digamos assim, do governo, estes enganos, que contraditam o discurso oficial do governo de que tudo vai bem, porque as pessoas sentem que tudo vai mal. Mas pronto, eles com este chefe, com esta engenharia dos números, o que é mau, consegue-se dizer que é bom, e procura, digamos, convencer os portugueses de que assim é. Mas não é, e a realidade naturalmente há de se impor um dia, porque as estatísticas, por muito marteladas que sejam, ao fim de alguns anos, ao fim de algum tempo, não se pode enganar, porque não se pode, como dizia Brecht, enganar toda a gente durante todo o tempo. Naturalmente que cada vez haverão mais portugueses que deverão tendo a percepção do que é errado e do que é certo, e de que este governo, ou melhor dizendo ainda, esta política não tem condições para sobreviver, é obsoleta, e que precisamos naturalmente de mudar de política e de agentes para concretizar uma outra política. Sou pena do país, digamos, se afundar, de termos aqui um novo Alcácer Quibir, em que Portugal perde, digamos, a sua identidade, a sua independência, e portanto, toca a reunir, há que fazer soar as sirenes, os sinos de Portugal, para que, digamos, interromper este caminho para o abismo, que esta política de direita protagonizada pelas forças do arco governativo, naturalmente com o PS, o PSD e o CDS, e há uma outra política patriótica e de esquerda, para, digamos, salvar o país. Naturalmente com todos os patriotas, com todos os democratas. Mas esta política, não. Com estes atores, não. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo seu telefonema. Norberto, falou há pouco da campanha eleitoral. O caso BES pode vir a ter impacto durante esta campanha, uma vez que também a venda do novo banco está próxima de estar concluída? Se ela for concluída, se a venda do novo banco for concluída a tempo de poder ser usada na campanha eleitoral, estou convencido que sim, porque há aqui houve aqui claramente um compromisso da Ministra das Finanças e no fundo do Governo, no sentido de que os cidadãos e os contribuintes não iriam ter que pagar aquilo que aconteceu. E, portanto, nesse sentido, a oposição com certeza vai utilizá-la. Mas eu penso que, no fundo, a oposição vai utilizar todos os argumentos tentando chamar o Governo ao confronto com a realidade, ao confronto com os principais fenómenos sociais e económicos e tentar, no fundo, dizer, portanto, isto não cumpriram, isto não fizeram. E o Governo vai no fundo dizendo que, portanto, conseguiu estabilidade e que não há alternativas e vai levando à prática, porque esta não há alternativas é uma questão altamente antidemocrática, porque há sempre alternativas. E portanto, a posição, por exemplo, que tem a ver com a escolha de deputados do PSD, no sentido de dizerem que aqueles que são do contra, de facto, não podem entrar, é uma coisa que não cabe numa concepção democrática num país avançado, um país da Europa como nós somos. E penso que o cerne da democracia e aquilo que torna um partido vivo é a possibilidade das pessoas que lá estão dizerem não, eu não quero ir por aí, não é esse o meu caminho. E isto não significa que essas pessoas tenham que ser afastadas, não. São pessoas que discordam. Já temos mais uma chamada em linha. Nuxa Neves liga-nos de Rio Maior. Boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde, Ana, e também para o seu convidado. Agora, quanto a questão de hoje é o seguinte, eu não sei se de facto é o governo, os vários governos, aliás, este 25 de Abril, que fazem isto. Que metem tudo debaixo do tapete, vão fazer destas coisas, depois atiram culpas uns para os outros.
E, portanto, isto já vem muito de trás. Não? Agora, este regime, de facto, é que está comprovado que este regime que não dá. Não dá. Porque só nos tem metido em sarilhos e das grandes. Porque houve pessoas que fizeram o 25 de Abril que deu a geneira que deu. Meteram-nos no euro que deu a geneira que deu. E agora, nem para sair, não sei como é que a gente consegue sair de lá. Porque isto, de facto, está mais que provado que isto não dá. Que nós não tínhamos condições para estas coisas todas. Porque se Portugal não tem nada, é que não há. A única coisa que há somos nós, onde eles vão buscar o dinheiro, é o mexidão, o Zé Povinha, que paga as favas todas. Porque eles, os políticos e tudo, ninguém paga nada, então onde é que estão os diamantes cá? Onde é que está o petróleo cá? Onde é que está? Não está nada. Então não está, e por isso é que os vários governos estão lá, e eles estão dando sempre a passar as coisas uns para os outros, porque eles não conseguem, nenhum, seja ele quem for, porque este regime já está mais comprovado que isto não dá. Muito obrigada, boa tarde, beijinhos. Boa tarde, obrigada pelo seu telefonema. Norberto, como é que o próximo governo deve lidar com esta situação, visto que vai herdar o empréstimo ao BES? O problema daquilo que os governos que se seguem fazem é muito ditado pela situação que estiver do ponto de vista legal, ou seja, se há coisas que podem ser revertidas legalmente porque ainda é possível, pois estou convencido de que algumas delas podem serão mudadas. Neste caso não acredito, porque não me parece que haja aqui possibilidade de voltar atrás, porque há compromissos, no fundo, europeus, etc., que fazem com que, no fundo, este dinheiro tenha de ser pago indo buscar a receita a um lado qualquer. É evidente que há outros que, aliás, o principal partido da oposição disse isto, por exemplo, relativamente à TAP, de que se houver condições para voltar atrás, no caso da TAP, poderá voltar no sentido de garantir que Portugal tenha, digamos, um controle da TAP. Mas, pronto, são no fundo, os governos que se vão embora também sabem isso. E, normalmente, quando querem deixar as coisas mesmo feitas, deixam-nas feitas. Não é? Portanto, e aquilo que vier a seguir tem, acima de tudo, que assumir os custos daquilo que lhe foi deixado. Temos mais uma telespectadora em linha, Carla Silva, liga-nos de Almada. Boa tarde, qual é a sua opinião? Boa tarde. Boa tarde. Posso falar? Olha, Pode. muito boa tarde à menina e ao comentador, que é excepcional, gosto muito de o ouvir. Mas eu vou dizer porque é que lhe telefonei e parece que foi Deus que me ajudou para o Paulo vir bem. Eu às 5 horas, liguei para e aqui estava o Dr. Passos Coelho a falar. E eu estava assim a pensar, ainda tive 15 minutos, aguentei 15 minutos, mas eu estava assim a pensar cá comigo, este homem está-nos a assustar com o que ele diz. E ele disse assim, eu já não aguento. E liguei para vocês, porque sabia que também havia discurso direto. E qual não é o meu espanto, que vejo em rodapé o seguinte: Passos assusta as pessoas menos informadas. Eu disse, nem de propósito. E eu não resisti a ligar para aí, porque realmente o discurso dele era assustar as pessoas. Mas as pessoas já estão muito bem informadas. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo seu telefonema. Norberto, vê neste caso BES, Novo Banco, alguma semelhança com aquilo que se passou com o BPN? Além do que aconteceu e das irregularidades, das fraudes, etc., que aconteceram num e no outro, aquilo que era possível fazer no tempo do BPN não era o mesmo que era possível fazer agora. Portanto, agora, esta solução que foi feita por este governo não podia ter sido feita no BPN. E, nesse sentido, no fundo, o que me parece aqui, nos dois casos, do ponto de vista da gestão, eu penso que os dois casos são muito parecidos, que são dois bancos com uma gestão tipo merceeiro, quer dizer, em que nada aparentemente estava controlado, quer dizer, e
E, por outro lado, apostas e ligações que, no fundo, pelo menos, colocam a questão de crime na maioria delas, que, no fundo, acabam por ser comuns aos dois lados. Ou seja, o que nós temos aqui é... E ainda há mais situações, quer dizer, eu normalmente, quando falo nisto, às vezes até me rio se não tivesse vontade de chorar, porque o valor que está em causa é tão grande e para os portugueses, onde eu me incluo, terem de pagar, que dá mais vontade de chorar do que rir. Mas rio-me quando, por exemplo, vejo este governo estar sempre a dizer que a gestão pública é muito pior que a gestão privada. Ora, o que nós temos a ver é que na gestão pública, em que as pessoas por lei têm um limite de vencimentos que não se compara nada com aquilo que se ganha na privada, não há tantos casos como este. Quer dizer, estes gurus da gestão na privada acabam por dar este espetáculo que só não é para nos rirmos, como eu digo, porque de facto têm consequências terríveis para nós próprios. Vamos mais uma vez ao telefone. António Joaquim liga-nos de Sacavém. Boa tarde, qual é a sua opinião? E peço-lhe que seja muito breve. Oi, boa tarde para a senhora e para o seu convidado também. E pronto, sobre o tema do BES, eu acho que os nossos governos que temos tido, desde o BPN, que já houve aqueles grandes problemas, o Estado, agora com os seus Passos Coelho, não se devia ter metido no BES. O BES era uma família, eles tinham possibilidades de poderem vencer sozinhos, sem o senhor do Banco de Portugal ter feito o que fez. O problema que temos é esse, é que desde o 25 de Abril para cá, os políticos têm feito tudo e com os lobbies que têm e vivendo com aquilo que a gente temos estado a assistir agora, como hoje o Sr. Passos disse aquilo que disse. E eu gostaria de deixar aqui este frisado, é que, infelizmente, o Estado, o Banco de Portugal, mete-se em situações que depois são os contribuintes portugueses que vão pagar tudo. Porque nós não podemos estar sempre nesta... Eles fazem e depois dizem assim, não, agora o Estado não tem dinheiro, temos que pagar, o contribuinte vai pagar. Porque é a história de o BES, por exemplo, na Holanda, na França, onde esteja o BES, com o Rio Forte e as outras companhias que tinham, as outras holdings que tinha, agora quem é que vai pagar todo isso, esse valor, se eles não têm dinheiro para pagar? Vai sair do Estado português. Quem é o Estado português? Somos nós. Muito boa tarde, foi a atenção e gostava de deixar isto frisado. Eu gostei muito do comentário do seu colaborador. Boa tarde, obrigada pelo seu telefonema. Norberto, muito brevemente e em jeito de conclusão, pode-se dizer que aqui o que fica posto em causa é a credibilidade das contas públicas e do Governo? Fica sempre isso, porque, no fundo, o que nos diz este caso é que as contas, no fim, são arranjadas. Aparentemente são arranjadas e, no fundo, as decisões são tomadas não de acordo com a sua cobertura legal, mas de acordo com o jeito que dão ou não dão ao déficit final. E, portanto, se for assim, mesmo aqueles que já estavam de sobreaviso têm de ficar em duplo sobreaviso, porque, de facto, podemos depois ter problemas deste, não é? Eu só queria falar aí de um telespectador que, no fundo, nós estamos, quer a Europa, principalmente com o que acabou por fazer à Grécia, e o discurso do governo português, estão a ir àquilo que de pior tem o povo português. E aquilo que de pior tem o povo português é, por um lado, medo, por outro lado, resignação, e a ideia de que nós não somos capazes e que, de facto, alguém tem que resolver isto. Obrigada pela sua participação, Norberto Rodrigues. O Assembleia Geral de hoje fica por aqui. Já a seguir, não perca o Grande Jornal. Nós voltamos amanhã. Tenha um excelente resto de tarde.